Olá a todos! Hoje vamos apresentar mais um vídeo da série Múltiplos e falaremos sobre margens. Primeiramente, o que são margens? A margem pode ser conhecida como margem ou lucratividade da empresa, e elas mostram qual a porcentagem que resta após deduzir algum valor da conta. Cada uma delas são úteis para uma análise diferente. Primeiramente, nós temos que a receita da empresa vai ser dada na demonstração de resultados do período. Esses resultados, eles começam com a receita líquida, após o abatimento de alguns impostos do governo. Todos os nossos valores vão ser divididos pela receita líquida, pois queremos saber quanto resta em cima da produção total. Para tanto, começamos. Pegamos a receita líquida e subtraímos os custos dos bens ou serviços vendidos. Ou seja, nós pegamos os produtos e calculamos quanto que eles valem na hora que nós compramos. E nós descontamos isso, resultando o lucro bruto. Esse lucro bruto, quando dividimos pelas receitas, encontramos a margem bruta. Isso daí vai mostrar quantos por cento que resta depois de nós vendermos algum produto. Em seguida, pegamos e descontamos as despesas das receitas operacionais. Após isso, o resultado subtraímos do resultado bruto, ficando o resultado antes resultados financeiros e tributos. Esses resultados que nós obtemos, ele também é chamado de EBIT. Por isso que quando dividimos ele pelas receitas líquidas, obtemos a margem EBIT. Essas despesas e receitas operacionais estão relacionadas com pagamento de funcionários, conta de água, luz, telefone, manutenção, gasto com publicidade, marketing, transporte, tudo. Ou seja, até aqui nós temos os gastos básicos da empresa. Após aqui, nós vamos ter outras características. Por exemplo, o próximo caso, nós vamos considerar a margem EBITDA. A margem EBITDA, ela é calculada por quê? Porque ao pegar o EBIT, nós consideramos a depreciação e amortização. E isso não é considerado por muitos como gastos, e sim como investimento. Nesse sentido, pegamos o EBIT, somamos a amortização e depreciação, e dividimos pela receita, obtemos a margem EBITDA. Em seguida, nós subtraímos os resultados financeiros, que é onde vão se encontrar ganhos com empréstimos, ganhos com investimentos, perdas pagando empréstimos e financiamentos. Descontamos também os impostos sobre a contribuição social e sobre o lucro, que aqui nós estamos considerando uma perda de R$5. E após isso, nós consideramos também o resultado líquido das operações descontinuadas. Nesse caso, é quando uma empresa de telefonia vende um terreno, por exemplo. Daí, nós consideramos que não é um resultado líquido da sua operação fim, e sim de uma operação que não vai estar acontecendo sempre, por isso ela chama descontinuadas. Resultando, portanto, o lucro ou prejuízo consolidado do período, ou lucro líquido, que todo mundo fala. Nesse sentido, quando pegamos o lucro líquido e dividimos pela receita, obtemos a margem líquida. Para ficar mais claro, vamos considerar, nós temos uma empresa no qual ela tem que produzir e levar para o seu cliente. Nesse trajeto todo, a empresa vai ter, primeiramente, que comprar os seus produtos. Ou seja, ela vai ter que fazer o seu estoque. Que isso daí, quando nós subtraímos, está relacionado com a margem bruta. Em seguida, a empresa vai pagar, por isso, a prazo ou à vista, e vai também pagar funcionários, energia e luz, marketing e transporte dos seus produtos, entre algumas outras coisas. Quando descontamos esse valor, chegamos na margem EBIT, ou seja, o que é básico para a empresa, nós encontramos na margem EBIT. E por último, o produto chega para a pessoa. Esse produto que chega para a pessoa vai pagar à vista ou a prazo para a empresa.
Só que esse valor total que a pessoa paga ainda tem alguns abatimentos de impostos do governo, sendo que R$ 105 chegaria somente R$ 100 para a empresa. Ou seja, essa é a atividade fim da empresa. Tudo que está aqui está relacionado com a produção dela e a entrega para uma pessoa ou uma outra empresa. Nesse sentido, nós temos que a empresa pode ter outras fontes de recurso ou gasto. Por exemplo, com bancos. Os bancos aqui estão representando tanto investimentos e tudo mais. Pode ser além de bancos. Pode ser outras empresas que ela compra, ou então faz empréstimo com pessoas, né, igual debentures. Mas vamos considerar aqui banco só para critério didático. Nesse sentido, essa empresa, se ela tiver muita coisa em caixa, ela pode emprestar para outras empresas ou até mesmo comprá-las. E ela também pode pegar financiamentos e empréstimos para os seus recursos que são necessários. Nesse sentido, ela gera uma receita financeira. No caso aqui, ela está num débito financeiro, né, num crédito. Esse crédito é por causa de algum empréstimo que ela pegou, muito possivelmente. E também temos outras empresas que ela pode vender um terreno ou comprar um terreno dessas empresas, gerando uma outra renda. E essa renda que nós vimos no final do DRE, chamado de resultado descontinuado. Esse resultado descontinuado, vocês podem ver que esses dois aqui, eles não estão relacionados com a atividade da empresa. São outras fontes de recurso. Por exemplo, se nós pegarmos a Vivo e ela vender um terreno dela, ou então a Oi, igual ela está fazendo agora para arrecadar recurso. Esse resultado aqui, ele não é abatido como lucro da empresa em vários impostos. Ou seja, isso daqui é uma fonte de recurso da empresa que ela não vai conseguir fazer todo o tempo, como os produtos dela. O problema que teve entre a IRBR e a Esquadra foi exatamente nesse âmbito, no âmbito da empresa considerar descontinuados e continuados. Beleza. A margem bruta. A margem bruta, ela vai relacionar os resultados, ou lucro bruto da empresa, após abater o custo dos seus produtos. Observem bem que não estou falando custo de produção, estou falando o custo dos produtos. Ou seja, ela comprou R$ 50 de cimento, que no caso ela comprou R$ 20 de matéria-prima, no qual abatido da sua receita líquida fica 80. E nós pegamos a margem bruta, vai ser 80 dividido por 100, que dá 0,8, uma margem bruta de 80%. Em seguida, a margem EBITDA, nós vamos pegar os mesmos custos, abater das receitas, e depois nós abatemos as despesas ou receitas operacionais. Nesse caso, os dois vão ser despesas, que vão ter, ficando R$ 60, que vai ser o EBIT da empresa. A margem EBIT basta pegar o 60 dividido por 100, que dá 0,6, 60% de margem EBIT. Ou seja, quanto que nós temos de lucro depois de pagar tudo, os produtos e as contas. Não considera empréstimos, pois o empréstimo vai estar relacionado com os resultados financeiros. Porém, ao adicionar nessa conta, nós temos o EBIT e adicionamos amortização e depreciação. Ao considerar esses dois valores, nós vamos ter o nosso EBITDA, no qual, dividindo pela receita líquida, nós geramos a margem EBITDA de 62%. Isso daí é a margem operacional da empresa, não é o lucro líquido. Se a empresa A tem maior margem EBITDA que a empresa B, então podemos concluir que a empresa A apresenta uma melhor gestão dos recursos produtivos do que a empresa B. Isso daqui considerando o mesmo setor. Setores diferentes vão ter exigências diferentes. E por último, nós temos a margem líquida. A margem líquida será depois de você abater todos os resultados. Ou seja, você vai abater os custos e despesas, os resultados financeiros, que você vai estar considerando ganhos com investimentos e perda com financiamentos,
os impostos de renda sobre esse lucro que você teve até agora, e a partir disso você vai considerar os resultados líquidos de operações descontinuadas. Ou seja, venda de terreno, alguma coisa que não tem relação com a empresa. Se a empresa mexe com compra e venda de terreno, essa atividade fim dela, esse resultado não estaria aqui. Estaria aqui em cima, né, em receitas. Aqui eu estou considerando outras empresas mais corriqueiras. Logo, você tem o lucro de R$ 55,00, e esses R$ 55,00, quando dividido por 100, vai dar 0,55. Ou seja, nós vamos ter 55% de margem líquida. Observem bem que se não considerarmos os resultados das operações descontinuadas, nós teríamos exatamente R$ 45,00. Ou seja, o nosso lucro, se não considerar os resultados das operações descontinuadas, seria de R$ 45,00, ficando 45% de margem líquida. Ou seja, temos que tomar cuidado, pois a margem líquida ela pode ser influenciada pelas operações descontinuadas. Agora, vamos fazer uma análise de duas empresas. Essas empresas não são dos mesmos setores, apesar de estarem relacionadas com a indústria. Aqui só vai servir de exemplo didático. Vamos começar com a WEG, no ano de 2015, 16, 17, 18 e 19. A margem bruta dela foi de 28%, ou seja, a empresa gastou muito comprando os seus produtos, os quais iriam vender. E esse valor da margem bruta, ele subiu 2 pontos percentuais, indo para 30%. Ou seja, o custo de aquisição da matéria-prima, ele reduziu com esse tempo. A margem EBIT, que vai ser considerando tanto os gastos com compra e despesa com pessoal, luz, transporte, tudo, e depreciação e amortização também, nós temos que ela foi de 12 para 14. Ela também aumentou. Ou seja, teve uma redução no preço de aquisição e teve uma redução ou uma manutenção nas despesas fixas da empresa. Se nós considerarmos a margem EBITDA, nós também consideramos que ela elevou com o passar do tempo para 17%. A margem líquida, que está relacionada com as receitas e despesas financeiras e receitas e despesas descontinuadas, nós podemos ver que teve nenhum aumento da margem EBIT, 12%, 12%. Ou seja, nesse ano de 2015, a empresa não teve nem despesas financeiras e nem lucros financeiros. E também não teve nenhum lucro com venda de terreno, nada que não tenha relacionado com a atividade fim dela. No ano de 2016, ela teve um aumento da margem líquida de 12%. Depois manteve a margem EBIT para 12%, deu uma ligeira queda, ou seja, ela deve ter tido um gasto aqui com alguma parte financeira. Isso daí tem que olhar o DRE, né? É só um indicativo. Nesse caso aqui não influencia tanto, porque só vai ter 2 pontos percentuais. A mesma coisa acontece entre a margem líquida e EBIT de 2019, 2 pontos percentuais, tendo que ela sofreu um decréscimo somente nesse ano, né? Agora, se observarmos a Klabin, nós encontramos outro panorama. A WEG ela subiu a margem bruta, ou seja, as despesas, os gastos com material, ele diminuiu. A margem bruta da Klabin foi de 39% para 33%, ou seja, a despesa com material aumentou. E se observarmos também a margem EBIT, ela manteve fixa, ou seja, os gastos com pessoa, água, luz, eles se mantiveram firme. Se observarmos agora a produção dela, a margem operacional dela foi de 32%, caindo para 30% e depois subindo no ano de 2018 e 2019, mostrando que ela está recuperando nesse momento. Porém, quando nós consideramos a margem líquida, nós temos uma queda muito grande, de menos 22%,
que é recuperada em 2016, porém, no decorrer dos próximos anos, fica ali abaixo de 7%. Se nós observarmos uma empresa igual a WEG, ela manteve uma constância. A Klabin, ela teve uma oscilação muito grande. Isso daqui muito possivelmente está relacionado com problemas financeiros graves da empresa. Bem, gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Sigam o nosso perfil do Instagram. Obrigado.